Olá pessoal, aqui quem está falando é o Lawrence e nós estamos aqui gravando mais um episódio da série Pergunte ao Gestor. Obrigado pela presença aí de vocês, né? E hoje nós estamos para falar sobre o fundo Azequest Supra. É um fundo novo de crédito privado com característica multimercado que acabamos de lançar e uma série de perguntas foram feitas e não, então estamos aproveitando esse espaço aqui para falar um pouquinho do fundo, né? Então, dentre as perguntas que me foram feitas, que nos foram feitas, a gente vai fazer isso daqui de uma maneira gradual e falando um pouquinho para vocês. Primeira coisa, perguntaram muito qual a diferença do Altro e do Supra, uma vez que ambos são fundos de crédito. O que a gente costuma dizer é o seguinte: o Altro é um fundo que tem mais características de renda fixa, né? Então, quando você investe no Altro, você espera ter um fundo que tenha menos volatilidade, que ele sim ganhe dinheiro, mas também dentro dos investimentos ele olhe muito para a parte não perder. É um fundo que está muito atrelado ao CDI e com menos volatilidade. Já o Supra, apesar de ter uma característica, ter ativos muito semelhantes ao do Altro, ele é feito de tal forma que quando você investe, a cota desse fundo tem uma característica muito mais de um fundo multimercado. É um fundo multimercado que vai buscar uma rentabilidade significativamente maior do que a do Altro, mas para isso ele vai ter mais volatilidade, tá? Então, eu quero até que quando vocês olham o Supra, vocês estejam falando o seguinte: quero investir em multimercados. Eu tenho multimercados macro, que são teses de macroeconomia, os multimercados long e short, onde extrai sua rentabilidade dos fundos de ações, basicamente, e no mercado de crédito, a gente está posicionando o Supra, que é um fundo que vai ter o seu alfa, a sua rentabilidade adicional, em cima do mercado de juros, de crédito e de juros. O Azequest Supra, ele é um fundo, como a gente já disse, multimercado, para investidor qualificado, e a aplicação mínima dele é de R$ 10.000, tá bom, gente? Ele é um fundo que tem como prazo de resgate 90 dias. A gente escolheu esse prazo de resgate muito para, em momentos de crise, está tudo muito recente na memória de todo mundo. Você tem um investidor com calma, não entre no desespero por causa daquela crise e decida sair rapidamente de um investimento que tem um horizonte de mais longo prazo. Então, na hora que você escolhe um prazo de resgate um pouco maior, a gente entende que a gente está defendendo o investidor, né? Vai ter uma visão de mais longo prazo, uma vez que isso daí vai proteger o investidor das oscilações de mercado. O Azequest Supra ele tem uma característica da grande maioria dos ativos serem líquidos. Então aí está mais um contraste do Supra com outros fundos que tem. A gente posiciona que quando você quer mais rentabilidade dentro de fundos de crédito, a grande maioria dos fundos disponíveis atualmente no mercado brasileiro, eles vão para empresas high yield, são aquelas empresas de porte bem menor, onde você tem um risco de crédito maior, não tem praticamente liquidez no mercado secundário, ou seja, se você compra um investimento, você tem que carregar até o final. Não quer dizer que isso seja ruim, mas você diminui sua capacidade de fazer caixa em momentos de crise, enquanto o Supra vai buscar majoritariamente ativos de alta liquidez. Então, eu vou ter uma percepção que meu fundo até oscila mais, porque tem fatores linkados a eventos de mercados, só que na hora que eu preciso, como gestor, fazer caixa para o fundo, trocar um ativo, eu consigo fazer isso rapidamente, tá? A performance do Supra, eu acho que essa pergunta passa para todo mundo, tem sido uma coisa que realmente bem positiva, acima do nosso objetivo de retorno. Então a gente olha o Supra como um fundo que é para ter um retorno no longo prazo, CDI mais 3,
vezes CDI mais 4, 5, mas a gente aqui na Azequest escolhemos como target um CDI mais 3. É um fundo que foi lançado no dia 15 de junho, nós estamos aqui gravando esse vídeo perto do Natal, é uma rentabilidade que está acima de 7% desde que o fundo lançou, muito acima da rentabilidade alvo, mas a gente sabe que o investimento é uma maratona, né? Então o nosso objetivo é buscar essa rentabilidade alta ao longo do tempo, mas com uma vol mais baixa, uma vol limitada a mais ou menos 3%. Tá? Isso daí para você conseguir colocar comparável com outros fundos comparáveis. Perguntaram também quais são os segmentos que o Azequest Supra usa, mais investe. E você vai ter basicamente o que a gente já investe na indústria brasileira, no mercado brasileiro, que são muito ligados a utilities, infraestrutura, né? Locação de veículos. Isso é um setor muito comum para quem investe em fundo de crédito no Brasil, mas a gente também vai conseguir investir em setores que você não tem tanto emissor no Brasil, mas você tem no mercado offshore. O Azequest Supra, comparado com o Altro, ele vai ter uma parcela significativamente maior em investimentos no exterior, então você consegue pegar mais a parte de proteínas, você consegue pegar mais parte de commodities, de metals and mining, em uma série de petróleo, setores que praticamente inexistem dentro do mercado brasileiro onshore, e lá no mercado offshore você consegue fazer mais alocações nesse tipo de setores. Inicialmente nós vamos ser focados em títulos brasileiros e Latinoamérica, também fazendo bastante operação de hedge nos mercados de crédito. Então, para isso você usa muito do mercado americano para fazer as operações de hedge, tá bom? Dentro disso que a gente estava falando, essa nossa alocação no exterior, ela é basicamente feita via bonds. E aí nos perguntam, o que é um bond, Lawrence? Que bicho é esse que tem uma palavra em inglês? Pessoal, nada mais são do que títulos de dívidas que as empresas emitem no mercado offshore. Então, uma empresa no Brasil, quando vai emitir uma dívida, você tem um instrumento jurídico que formaliza essa dívida, se chama debênture. Pode ter FDIC, pode ter letra financeira, mas a grandíssima maioria são debêntures. Lá fora, isso se chama um bond. Nada mais é que uma dívida para efeitos econômicos, para fins de cobrar uma empresa, são muito similares. Os ativos financeiros, a característica de variação de preço, só que cada um com o seu mercado de negociação. Essa é a grande parte, a maioria dos ativos que o fundo investe lá fora. É uma carteira que já existe no Altro, mais limitada a 5%, 7%, 8% do patrimônio do Altro, enquanto no Supra nós vamos ter de 20% a 40% dessa carteira dentro do fundo. Uma outra coisa que também nós vamos ter dentro do Azequest Supra são investimentos estruturados. E aqui eu chamo a atenção, porque o estruturado virou uma palavra muito ampla que você quase que tem que escutando alguém falando, eu faço em estruturado, você tem que fazer um filtro e captar o que essa pessoa está querendo dizer. Numa definição mais simples, estruturado é tudo que sai do normal, do padrão. Então você botou uma estrutura de garantia, você botou alguma coisa que deu um pouquinho mais de força jurídica, forças de garantias. A dívida que a empresa está tomando, isso já pode ser considerado um investimento no estruturado. No Brasil, FDICs viraram quase que sinônimo de investimento estruturado, mas isso é muito limitado pensar dessa maneira. Então, por exemplo, a gente aqui dentro do Supra, o que a gente chama de investimento estruturado são basicamente empréstimos no setor imobiliário, com uma quantidade enorme de garantia. Então, faz parte da estrutura as garantias reais que você está colocando nesse empréstimo, mais uma série de regras que a empresa tem que cumprir de tal forma que ela garanta o quê? Sucesso no pagamento desse empréstimo que a gente deu nas empresas médias e pequenas do setor imobiliário.
Então, dentro disso, a gente vai ter, enquanto no Alto a gente tem uma parcela de aproximadamente 5% estruturados, no Azequest Supra nós vamos ter entre 10% a 20%, dependendo do momento que a gente esteja vivendo na economia. Pessoal, para encerrar a nossa conversa aqui sobre o Azequest Supra, tem uma pergunta, com a perspectiva de aumento da Selic, o fundo aplicará em mais índices de CDI ou de inflação? Não existe uma resposta correta para isso. O fundo vai aplicar naquilo que ele consiga fazer o maior ganho com a maior segurança possível. Então, seja um instrumento de inflação, seja um instrumento do CDI, a gente vai estar fazendo isso para que o fundo dê CDI mais 3, 4, 5. O benchmark do fundo, ele é em CDI. Os ativos, a gente vai aplicar CDI, vamos aplicar pré, vamos aplicar inflação, vamos aplicar em dólar swapado para CDI ou para pré, e a gente vai trocando essas estratégias de investimento de tal forma que a gente consiga atingir o objetivo do fundo de longo prazo, que é CDI mais 3, aí no longo prazo. O que é interessante, sim, o CDI aumentando, então essa Selic que hoje em dia, quando eu estou gravando o vídeo, está como base de referência 2, ela ainda para 4, 5, 6, provavelmente esse alfa de CDI mais 3 do fundo também vai aumentar um pouquinho, tá bom, gente? Espero ter sanado algumas dúvidas. Caso tenham mais dúvidas, por favor, entre em contato conosco, que vamos ficar super felizes de responder. Podemos gravar mais um vídeo, via um e-mail, via uma ligação direta. Esse é o nosso papel, esclarecer dúvidas. Um abraço a todos e fico à disposição. Tchau, tchau.